1. A única coisa. Seja como um selo de correio. Fique grudado em uma única coisa até chegar ao seu destino. Josh Billings. Em 7 de junho de 1991, a Terra tremeu durante 112 minutos. Não de verdade, mas a sensação que tive foi essa. Eu estava assistindo à comédia de sucesso Amigos, Sempre Amigos, e as gargalhadas da plateia faziam o cinema vibrar. Além de ser considerado um dos filmes mais engraçados de todos os tempos, ele também salpicava inesperadas doses de sabedoria e discernimento. Numa cena memorável, Curly, o cowboy durão, representado pelo falecido Jack Palance, e o vigarista da cidade, Mitch, representado por Billy Crystal, se afastam do grupo para procurar algumas cabeças de gado desgarradas. Apesar de passarem a maior parte do filme se estranhando, ao cavalgarem juntos, eles finalmente conseguem se conectar conversando sobre a vida. De repente, Curly faz seu cavalo parar e se vira na sela para Mitch. Curly: sabe qual é o segredo da vida? Mitch: não, qual é? Curly: isso. Ele levanta o dedo. Mitch: o seu dedo? Curly: uma coisa, uma única coisa. Se você se agarrar a isso, todo o resto não significa porcaria nenhuma. Mitch: fantástico, mas qual seria essa única coisa? Curly: é isso que você precisa descobrir. Da boca de um personagem fictício, chega aos nossos ouvidos o segredo do sucesso. Pouco importa se os roteiristas sabiam disso ou não, o que eles escreveram é a verdade absoluta. A única coisa é o melhor caminho para você alcançar o que quer. Na realidade, só fui perceber isso muito tempo depois de ver o filme. Eu já havia tido sucesso no passado, mas só quando cheguei a um beco sem saída foi que comecei a associar meus resultados à minha atitude. Em menos de uma década, tinha construído uma empresa bem-sucedida com ambições internacionais, mas, de repente, as coisas não estavam mais funcionando. Apesar de muita dedicação e muito trabalho, minha vida era uma confusão e tudo parecia estar desmoronando ao meu redor. Eu estava fracassando. Alguma coisa precisava mudar. Com a corda no pescoço, procurei ajuda e a encontrei na forma de um coach. Detalhei a ele minha situação e expliquei os desafios que enfrentava, tanto pessoais quanto profissionais. Revisitamos meus objetivos e a trajetória que eu desejava para minha vida, e então, conhecendo bem as questões, ele partiu em busca das respostas. Sua pesquisa foi meticulosa. No nosso encontro seguinte, ele tinha pregado na parede o organograma da minha organização, isto é, um panorama geral de toda a empresa. Nossa conversa começou com uma pergunta simples. Você sabe do que precisa para reverter a situação? Eu não fazia a menor ideia. Ele disse que havia apenas uma coisa que eu precisava fazer. Tinha identificado 14 cargos que precisavam de caras novas e acreditava que, com os indivíduos certos naqueles cargos-chave, eu veria uma mudança radical tanto na empresa quanto no meu trabalho e até na minha vida. Perplexo, falei que seria necessário muito mais do que isso. Ele disse: não, Jesus precisou de 12, mas você vai precisar de 14. Foi um momento transformador. Eu jamais havia me dado conta de que tão pouco poderia mudar tantas coisas. Tinha ficado claro que, por mais focado que eu pensasse estar, foco não era o suficiente. Encontrar 14 pessoas era, sem dúvida, a coisa mais importante que eu poderia fazer. Assim, tomei uma decisão gigantesca depois daquele encontro. Me demiti. Deixei o cargo de CEO e assumi a estrita missão de encontrar aquelas 14 pessoas. Dessa vez, a terra tremeu de verdade. 3 anos depois,
tínhamos entrado em um período de crescimento sustentado que durou quase uma década, a uma média anual de 40%. Deixamos de ser uma empresa regional para nos tornarmos um competidor internacional. O sucesso extraordinário chegou e jamais olhamos para trás. À medida que o sucesso trazia mais sucesso, outra coisa aconteceu. Surgiu a linguagem da única coisa. Depois de encontrar aquelas 14 pessoas, comecei a trabalhar individualmente com nossos principais colaboradores para incrementar a carreira e o desempenho deles. Por hábito, eu terminava esses encontros de treinamento fazendo uma recapitulação das coisas que eles estavam se comprometendo a realizar para a sessão seguinte. Infelizmente, muitos deles realizavam a maior parte dessas tarefas, mas nem sempre as mais importantes. Os resultados não eram bons e geravam frustração. Assim, para ajudá-los, comecei a reduzir minha lista. Se você puder fazer só 3 coisas esta semana, se puder fazer só 2 coisas esta semana, até que em desespero perguntei: qual é a única coisa que você pode fazer esta semana que é capaz de tornar todo o resto mais fácil ou até desnecessário? E aconteceu a coisa mais incrível. Os resultados foram às alturas. Depois dessa experiência, eu olhei para trás, reavaliei meus sucessos e fracassos e descobri um padrão interessante. Sempre que eu tinha alcançado um grande sucesso, eu havia estreitado meu foco a uma única coisa, e sempre que meu sucesso variava, meu foco também tinha variado. E fez-se a luz. Reduzindo o foco. Se todas as pessoas do mundo têm a mesma quantidade de horas disponível por dia, por que algumas parecem fazer muito mais do que outras? Como elas conseguem fazer mais, alcançar mais, ganhar mais, ter mais? Se o tempo é a moeda da realização, por que algumas pessoas conseguem comprar mais fichas do que outras, sendo que a cota é a mesma para todas? A resposta é que elas fazem com que o cerne de sua abordagem seja alcançar o cerne das coisas. Elas reduzem o foco. Se você quer ter a melhor chance de sucesso em qualquer coisa que deseje, sua estratégia deve ser sempre a mesma: reduzir o foco. Reduzir o foco é ignorar todas as coisas que você poderia fazer e fazer o que precisa. É reconhecer que nem tudo tem a mesma importância e descobrir quais são as coisas mais importantes. É um modo mais certeiro de conectar suas ações com seus desejos. É perceber que resultados extraordinários são determinados diretamente por até que ponto você consegue estreitar seu foco. O segredo para obter o máximo do seu trabalho e da sua vida é reduzir o foco o máximo possível. A maioria das pessoas pensa exatamente o contrário. Elas acham que o sucesso consome tempo e é complicado. Acabam ficando com a agenda e a lista de tarefas sobrecarregadas. Por causa disso, o sucesso começa a parecer fora de alcance e elas passam a se contentar com menos. Sem perceber que o grande sucesso chega quando fazemos bem algumas poucas coisas, elas se perdem tentando fazer coisas demais e, no fim das contas, realizam muito pouco. Com o tempo, reduzem as expectativas, abandonam sonhos e permitem que sua vida se apequene. E a vida não deve ser reduzida. Seu tempo e sua energia são limitados. Quando você abre demais os braços, acaba deixando tudo cair. Você quer que seus feitos se acumulem, mas isso exige subtração, não adição. É preciso fazer menos para gerar mais efeito, em vez de fazer mais e ter efeitos colaterais. O problema de tentar fazer coisas demais é que, mesmo que isso funcione, acrescentar coisas ao seu trabalho e à sua vida sem cortar nada tem um monte de consequências negativas. Prazos perdidos, resultados frustrantes,
muito estresse, horas extras, sono atrasado, alimentação ruim, falta de exercícios e a perda de momentos com a família e os amigos. Tudo isso em nome de algo que é mais fácil de alcançar do que você imagina. Reduzir o foco é uma estratégia simples para atingir resultados extraordinários. E funciona. Funciona o tempo todo, em qualquer lugar e com qualquer coisa. Por quê? Porque tem apenas um propósito: levar você direto ao ponto. Quando você reduz o foco o máximo possível, olha para apenas uma coisa. E esse é o ponto.